Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos para uma nova aula hoje. Hoje eu vou trazer para vocês algumas informações que eu reputo importante para um artista que quer começar a definir uma obra de arte como obra de arte, né? Eu considero bastante importante. Construindo uma narrativa para a sua obra de arte. Eu já falei em outros vídeos e eu insisto sempre em que você pode estudar, fazer uma série de exercícios em obra de arte, você pode praticar, você pode fazer uma série de desenhos, de experimentos, tá? Mas quando você decide criar uma obra de arte, ela precisa ter consistência. E essa consistência depende de uma narrativa. Você precisa ter uma razão por que você está construindo essa obra de arte. Então, nesse exemplo que eu quero me pegar, eu quero que vocês acompanhem aí algumas citações que eu vou fazer e talvez alguns exemplos que eu vou demonstrar, que eu usei nas minhas obras, para vocês terem uma ideia de como eu construí minhas obras de arte. Essa é a minha forma de ver e de fazer, ok? Siga lá então, acompanhe a nossa aula hoje. Dê like, isso ajuda bastante o canal. Participe, dê opinião, sugira lá algumas novidades, alguns temas, tal. Faça perguntas. Vamos discutir sobre arte, isso é muito importante. Muito mais importante que discutir sobre coisas que não levam a nada. A arte pelo menos te educa e te leva num nível diferente. Um abraço, vamos lá. Como a gente constrói uma narrativa? Como é que a gente busca uma narrativa? É normal que essas narrativas para a gente pintar, elas surjam por si só. É muito difícil você querer pintar uma obra de arte e passar por um vazio. Normalmente você tem alguma ideia, alguma concepção. Eu tenho uma prática aqui, sempre que eu vejo alguma coisa que me chama atenção, sempre que eu percebo algo que me chama atenção, eu anoto. Eu escrevo sobre isso. Eu tenho praticamente uma espécie de um diário, não digo que é um diário. É um livro de anotações, onde eu coloco algumas observações que eu faço, né, sobre algumas coisas que eu acho que é interessante falar. É o que é interessante se apoiar. E vocês vão verificar que é baseado nisso que eu consigo construir uma obra de arte. Baseado nesses pontos de apoio. Porque é difícil você partir do zero, por exemplo. Hoje levantei com vontade, vou criar uma obra de arte. Não é assim que funciona. Não é que você vai lá e busca num canto, não. Você normalmente tem esses flashes, isso também é um treino. Esses flashes vão aparecendo na medida do possível, mas nem sempre eles estão muito formados, nem sempre estão concretos, nem sempre às vezes a tua visão muda um pouco, não é bem aquilo que você quer fazer e tal. Então você acaba de uma forma ou de outra
dispersando. Então é melhor você guardar essa ideia. Essa ideia você mantém ela num diário, ou coisa assim, ou num registro. E depois, aos poucos, você vai lá e busca essa ideia da maneira melhor que você encontrar, tá? Bom, eu vou apresentar para vocês agora uma sequência de exemplos, mais ou menos como é que eles nasceram, como esses exemplos foram criados, a execução de alguns trabalhos, a etapa de algumas execuções, depois que está formada a ideia, aí o trabalho é mais trabalho, entendeu? Mas primeiro você precisa conceber uma ideia. E toda a execução e a obra final, para vocês terem uma noção, tá bom? Então acompanha lá toda essa sequência e bom proveito aí. Espero que eu consiga ensinar ou repassar alguma coisa para vocês. Bora lá então. Então, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui um primeiro exemplo de um trabalho que foi idealizado em 2018. É um estudo que depois vira uma tela que vocês vão ver no final. Aqui foi feito um desenho da moça. Esse trabalho, essa obra se chama Borboletas, que é exatamente para demonstrar a leveza da leitura, tá? Então vocês vão ver aqui, ó, a sequência. Aqui está o croquis feito à mão, né, o desenho. E aqui vocês têm a pintura, já um detalhe da pintura. Deixa eu mostrar um pouquinho mais de longe. Assim, ó. Vocês já têm aqui um trabalho feito para definir umas cores, né? Aqui já tem uma asa de borboleta atrás, né? Para representar a borboleta. Mas isso aqui é um croquis pequeno. Uma folha 20 por 30, coisa assim. Depois nós temos em sequência já a pintura feita na tela, tá? O primeiro esboço na tela. A primeira mão de tinta na tela. Aqui na sequência foi desenhado, já foi definido melhor um pouco o corpo da moça e foi feito essa asa, foi desenhada essa asa para tentar imitar exatamente aquele croquis que eu tinha da ideia inicial aqui, ó. Exatamente para imitar esse croquis aqui, ó. Só que eu não gostei muito desse desenvolvimento. E no final, essa obra ficou assim. Um fundo um pouco mais abstrato, né? Aqui a borboleta representando exatamente a leveza da leitura. E a moça sendo também uma representação de uma borboleta, só que a borboleta aqui, ó, ela está aqui nessa sombra. A asa da borboleta está nessa sombra aqui, ó. Tá vendo? Então esse aqui é o final da obra. Seguindo em frente então, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui uma obra que foi executada em 2014. Relações. Né? Relações é mais ou menos aquelas relações que acabam, que começam, surgem relações novas. E eu quis dar uma certa conotação a isso. Eu comecei a usar as naturezas mortas, que representavam bastante isso, também, que representavam, todo mundo taxa a natureza morta como uma coisa para colocar na cozinha, e eu sempre quis tirar isso da cabeça das pessoas.
acho que a natureza morta tem representatividade, tá? Por exemplo, nesse caso eu usei o figo, que representa prosperidade e segurança, né? Já os antigos utilizavam muito. Aí comecei a esboçar aqui, por exemplo, figos novos, figos velhos, comecei a recolocar os figos em posições diferentes. Tudo isso eu quero dizer o seguinte, que esses croquis são sempre uma base para depois fazer uma sequência de fotos e depois dessas fotos sair o quadro, tá? E aí aqui embaixo, por exemplo, vocês vão ver depois na tela que eu fiz eu joguei duas ideias. Uma ideia é colocar esses figos numa tigela de porcelana e outra ideia é colocar num cesto de frutas, um cesto de vime, feito de vime. Mas como eu já tinha feito alguns trabalhos com esse cesto de vime, eu preferi usar a tigela para isso, tá? Tá vendo aqui, ó? É o primeiro esboço da tela já feito com a tigela, né? Aqui tem uns figos mais velhos, uns figos mais novos, né? Que é exatamente representando as relações, que elas vão se alterando, vão se modificando, vão envelhecendo e vão criando relações novas, tá? Aqui já tem o produto final, quer dizer, a obra final. Vocês viram que partiu de um croquis, de uma ideia, e você chega nessa ideia, nessa obra final, tá? É sempre muito complicado, muitas vezes, você explicar para as pessoas exatamente a razão disso, né? Aí cada um faz, quando olha, por exemplo, tem mais segredos no meio dessas pinturas, mas a ideia geral é exatamente representar essas relações, entendeu? Dando sequência à representatividade das naturezas mortas, eu queria mostrar um quadro que eu fiz, Náufragos, que eu fiz em 2016. Esse quadro é em função àquela debandada de refugiados de 2016 que se atiravam ao mar para fugir da guerra. Vocês vão ver algumas fotos aí. Eu comecei como uma primeira ideia, por exemplo, pintar um barco. Eu queria fazer uma tela sobre isso, tá? Mas depois eu achei que era muito evidente, muito forte, não representava. Então eu imaginei algumas uvas em cima de um piso, assim transparente, e as uvas ultrapassasse na parte de baixo, tá? Como se fosse quase que um espelho, né? E fui andando na ideia, mas depois me veio a ideia do romã, que ele tem um significado diferente. Aqui, praticamente, ele representa como se fosse quase que um barco, né? E aí eu fui jogando outras ideias também, abrindo o romã de maneira diferente. Um barco desse jeito assim, que representasse melhor, tá? Por que o romã? O romã ele representa a fertilidade, o amor e a proteção. Então eu imagino que essa gente toda aqui estava buscando exatamente essas duas coisas de baixo aqui, amor e proteção, tá? Quando fugiam dessa guerra, dessa agressão lamentável do ser humano. Dão uma olhada agora na sequência do trabalho e do esboço e do trabalho final. Bom, aqui vocês já têm o trabalho já desenhado e já com a primeira camada de tinta na tela, tá? Esse trabalho tem um tamanho
um óleo sobre tela, tem um tamanho de 80 por 120, é um tamanho razoavelmente grande, né? E eu vou mostrar para vocês na próxima tela, vou mostrar para vocês o trabalho praticamente concluído. Aqui, ó. Esse é o trabalho concluído, onde mostra mais ou menos aqui o barco, né? A ideia é que essa casca represente o barco. A ideia é que essas sementes são as pessoas envolvidas numa pseudo proteção, né? É exatamente aqui, essa é a ideia desse quadro, tá? Por causa disso que esse quadro se chama Náufragos. Ele é uma ideia embutida dentro de uma natureza morta. Por esse motivo que eu sempre falo. A natureza morta, ela pode ser usada para falar muita coisa. Não precisa simplesmente pintar uma fruta, uma coisa simples. Ela pode ser usada para representar muita coisa. Eu quero mostrar para vocês agora um trabalho bem representativo, tá? Esse trabalho aqui, esse aqui é um esboço de um trabalho chamado Deus nos ajude. Esse trabalho aqui foi em cima de a ideia é em cima da agressão, do estupro, da agressão de um indivíduo sobre as mulheres, tá? Então eu quis fazer uma representação sobre isso. Esse aqui é um primeiro esboço. Vocês vão ver aqui, ó, o segundo esboço, já em cima da tela. Aquele primeiro esboço era só num papel, num desenho. Esse aqui já é em cima de uma tela, né? É a aflição da moça, dá para perceber. E aqui é o trabalho final. Vocês vão ter a oportunidade de ver melhor esse trabalho na foto que eu vou colocar. Tá vendo? Aqui tem um fundo mais ou menos abstrato, a imagem do agressor aqui no fundo, né? A vítima ou agredida ou aflita, né? Mostrando toda a aflição da mulher. Então isso aqui é um grito a essa agressão sobre as mulheres, que eu achei que, feito essa obra em 2016, 2017, eu achei que não precisava mais repetir, mas lamentavelmente acho que ela nunca vai sair do noticiário, tá? É triste, mas infelizmente é isso aí. Vamos ver essa obra melhor na foto. Lamentavelmente. Mas eu quis mostrar como um grito que o artista dá, como um brado que o artista tem que demonstrar a sua indignação.